Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu estou fazendo para apresentar para vocês a minha biblioteca de livros relacionados à modelagem e costura. E se você gosta de conteúdos relacionados à modelagem, costura, moda, enfim, já vai salvando esse vídeo, compartilhando e também não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário me contando o que você achou da primeira indicação que eu vou fazer hoje de livro. Só lembrando, gente, que os livros que eu vou apresentar aqui eu não vendo nenhum deles, tá bom? Esse livro aqui que eu vou indicar é um livro que eu comprei já há bastante tempo atrás. Eu nem sei se ele ainda, vocês vão encontrar ele à venda. De repente, se vocês colocarem no Google pelo nome, né, e o autor, vocês consigam achar. Mas eu não vendo, tá? Eu só tô dando a indicação do livro. E o primeiro livro que eu escolhi foi esse aqui. O título dele é Costura Passo a Passo e o autor é Alison Smith. A editora Publifolha. Esse livro aqui é um livro que é mais voltado para quem é iniciante na costura, porque ele dá mais de 200 técnicas essenciais para iniciantes. Aqui na capa mesmo já deixa bem claro que é um livro que é mais voltado para quem é iniciante. Eu vou mostrar para vocês o sumário de perto e aí vocês deem pausa no vídeo para vocês verem do que o livro se trata, qual o conteúdo desse livro. Então, como vocês puderam ver aí no sumário, ele fala a respeito de coisas bem básicas mesmo, como por exemplo, no primeiro capítulo ele vai falar sobre materiais de costura. Logo nas primeiras páginas vem falando a respeito de um estojo básico para quem quer iniciar na costura. Fala sobre tesoura, sobre linha, desmanchador de costura, enfim, todos os materiais que são bem básicos mesmo, para quem está querendo iniciar e quer conhecer melhor, né, as características de cada um desses materiais, aqui vem explicando direitinho. Por exemplo, aqui no estojo básico, vem falando a respeito da fita métrica, né? Aí aqui dá uma pequena descrição do que é a fita métrica e dá um indicativo de que na página 14 está falando mais a respeito disso. Olha só a fita métrica aqui na página 14. Aí aqui vem dando uma dica relacionada à fita métrica. E ainda sobre materiais, aí vai falando sobre outros acessórios extras que também são muito importantes a gente ter no nosso ateliê de costura, como por exemplo um ferro de passar, uma tábua de passar. Tem algumas coisas que não são assim muito essenciais, que tem como você utilizar apenas o básico mesmo, né? Aqui vem falando sobre, por exemplo, esse luva de passar. Eu, por exemplo, eu não uso essa luva aqui, porque apenas o ferro de passar e a tábua de passar, para o que eu faço, já me serve bem. Mas vem dando, né, algumas sugestões de materiais que podem melhorar o nosso serviço na costura. Vem falando sobre alguns aviamentos, sobre botões, adornos. Aí vem falando sobre linhas, né? Muita gente até me pergunta sobre a diferença de linha de algodão, de poliéster. E não existe só esses tipos de linha não, tá? Existem vários tipos de linha. Então aqui vem falando a respeito de cada um deles. Sobre alfinetes, alguns outros acessórios. Aí vai falar sobre máquina de costura, o que uma máquina de costura para o iniciante precisa ter. As pessoas às vezes me perguntam sobre indicação de máquina, né? Mas na verdade uma máquina de costura não precisa ser de uma marca específica. Tem várias marcas de máquina que oferecem as coisas que vão ser necessárias para você começar na costura. Então aqui vem falando sobre as funcionalidades de uma máquina de costura, de uma máquina que pode atender uma pessoa que quer começar a costurar. Aí vai falar sobre os acessórios da máquina, os pés calcadores que são essenciais. E vem para a parte de tecidos, esse é outro tópico que também é bem explicativo, vem falando sobre muitos tipos de tecido, as características de cada um deles,
Dá dicas, olha só que legal, que eu achei super interessante nesse livro, é quando se trata aqui de tecido, deixa eu procurar aqui, ó, por exemplo, lese, falando sobre a lese, né? Da característica do tecido, instrução sobre o corte, o cuidado que você tem que ter na hora de cortar esse tecido específico e também com relação à costura, né? Como é que é costurar esse tipo de tecido. Dá indicação de linha, uma linha que talvez vai ficar melhor para aquele tipo de tecido. E também a agulha, o cuidado que você tem que ter ao passar o ferro sobre esse tecido e também para que ele é normalmente usado. Então achei isso aqui também bem interessante. Existe uma gama muito grande de tecido, né? Às vezes a gente fica em dúvida, para que esse tecido serve? Será que ele vai ficar bom para isso, para aquilo? Então essa informação detalhada sobre tecidos é muito útil também para quem é iniciante. Aqui já vem falando mais a respeito de pontos de costura. Vai falar sobre costura à mão, para vocês verem que é tão básico que aqui ele vem mostrando como passar a linha numa agulha. Então quem não sabe nem costurar, se ler com atenção, prestando bastante atenção, até consegue aprender a costurar usando a agulha de mão, porque aqui dá diversos pontos. Aqui é um apanhado geral sobre moldes. O foco desse livro não é molde. Porém, a gente sabe que a costura está intimamente relacionado à modelagem, aos moldes. Então, o que vem falando aqui de molde é sobre as informações que contém, né, dentro do molde. Como tirar medidas, como posicionar corretamente o molde sobre o tecido, plano de corte. Aí vem falando sobre as marcações que a gente geralmente faz no tecido antes de costurar. Vem falando sobre franzidos. Gente, é muito conteúdo que, assim, é bem relevante mesmo para quem é iniciante. A propósito, sobre esse tema modelagem e costura, esse é o autor que eu mais gosto. Eu tenho outros livros desse mesmo autor. E todos eles, é claro que eu vou apresentar um pouco mais à frente, outros livros desse autor. Vocês vão ver que os livros dele, ou dela, não sei se é mulher ou se é homem, vou pesquisar depois. Sempre são assim desse estilo, são bem explicativos e bem ilustrativos, de muito fácil compreensão para quem é iniciante. Então, para quem é iniciante e está querendo investir em algum livro sobre costura, na minha opinião, esse livro aqui é uma ótima alternativa.